Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno. A gente vai para a nossa segunda aula hoje de estruturas geológicas dentro da geografia, tá? Matéria que cai com uma certa frequência nos vestibulares e no Enem. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de estrutura geológica, deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala de estrutura geológica, a gente está falando de estruturas, coisas formadas por rocha, basicamente, tá? Por isso a gente chama de estrutura geológica. Nada mais é do que o relevo, de forma geral, assim, bem direta. São as estruturas geológicas, são as coisas formadas por rochas que vão formar um ambiente, ou seja, basicamente o relevo. O que é o relevo? É a variação de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, a variação de altitude entre dois lugares na superfície terrestre, tá? Então a gente tem, de forma geral, isso que é um relevo e essas estruturas geológicas. Bom, a ideia de estudar a geologia é um pouco recente dentro do âmbito das ciências, bem mais recente do que física, química, biologia, por exemplo, que datam a vários séculos de estudo. O início do estudo de geologia, por exemplo, a ideia da deriva continental e de que o planeta era formado por placas tectônicas vem do início do século XX, aproximadamente, tá? Então é uma coisa bem mais recente do que todas as outras ciências. Bom, deriva continental é uma ideia de que, bom, se os continentes do planeta têm um formato mais ou menos parecido, com, o melhor deles é quando a gente fala de África do Sul e América do Sul e África, então se eles têm uma forma que parece se encaixar em algum momento, pode ser que eles estiveram juntos e a partir daí se separaram ou que vão se juntar de novo. Foi o que motivou a ser pensado nesse sentido. E aí surgiu a ideia da deriva continental. Deriva nada mais é do que uma coisa que está andando de um lado para o outro. Deriva continental os continentes eles estão à deriva, eles estão perdidos, eles estão boiando em cima de alguma coisa. Essa coisa que eles estão boiando sobre se chama astenosfera, é uma camada magmática que fica entre a crosta e o manto, tá? É onde está o magma, e ali esses continentes, essas placas da crosta, que são as placas tectônicas, a crosta terrestre toda repartida e recortada, elas ficam boiando, tá? Vulgarmente falando, boiando ali nessas placas, né? Nessa astenosfera, nesse magma, e estão à deriva, estão perdidos, podem ir para um lado, para o outro, vai depender dos movimentos que vão acontecer dentro do planeta, tá? Então a gente tem lá no Permiano, mais ou menos 250 milhões de anos atrás, a gente tinha Pangeia, todos os continentes unidos. Depois, no Triássico, começou a separação. A gente tem o Laurásio e o Gondwana como continentes já divididos, mas muito grandes. E aí a gente tem uma separação no Jurássico, no Cretáceo, até que a gente tem atualmente essa configuração do planeta que a gente conhece com a forma dos continentes e tudo mais. Tá? Que é essa aqui, toda recortada por placas tectônicas, cada uma numa direção com uma movimentação. Essa movimentação é fundamental para dar forma ao relevo, tá? Se tem, se não tem, qual o sentido dessa movimentação, a gente vai ver que existem 3 sentidos. Então toda essa configuração de como as placas tectônicas se movem é importantíssima para a configuração atual do planeta, tá? E do relevo das estruturas geológicas do planeta. Bom, então só para fortalecer a ideia da deriva continental, mais do que ele pensou, além da forma com que os continentes se encaixam, se a gente parar para analisar, o que corroborou e confirmou uma das provas, né, que se encontraram foi a presença de animais parecidos ou iguais em territórios muito afastados. A gente tem aqui o mesmo animal que habitava essa região da África, que habitava essa região da América do Sul, foi encontrado na América do Sul, na África, mas estão muito longe. Esse animal não teria como atravessar o oceano. Então, se existem animais parecidos, espécies de plantas, enfim, parecidas em determinados lugares do mundo, significa que eles estavam juntos. Quando se separou, ficou uma parte de um lado, outra parte do outro. No caso, os fósseis, né, que restou desses animais. Bom, e agora a gente vai entrar de fato em como é que funciona a movimentação tectônica até chegar na deriva continental aí, nas estruturas geológicas que a gente tem atualmente no planeta. Bom, deixa eu colocar a caneta de volta. Então a gente tem aqui a movimentação tectônica. Consiste basicamente de 3 movimentos: convergente, divergente e transformante, tá? Então a gente tem convergente, divergente e transformante. São os 3 movimentos básicos das placas tectônicas, tá? Os 3 movimentos que existem das placas. O movimento convergente ocorre quando 2 placas se chocam e uma borda fica debaixo da outra até chegar no manto. O que eu tenho aqui? Então eu tenho uma placa em direção à outra, uma é mais densa, geralmente a marinha é mais densa, ela vai descer, e a placa continental, quando a gente está falando de uma placa continental e uma marinha, e a placa continental vai subir, essa aqui vai ser dobrada e vai subir, vai formar uma montanha, e a gente vai ter a formação de um relevo montanhoso, tá? A gente tem movimentos transformantes, que são deslocamentos laterais que acontecem de uma placa em relação à outra. Eu tenho uma placa aqui, uma se desloca lateralmente em relação à outra, tá? Raspando uma na outra ali, que é o movimento transformante.
E movimento divergente é quando a gente tem a separação. Convergente está indo uma direção a outra, o divergente está se separando, vai abrir um espaço ali no meio. Esse espaço geralmente, quase sempre na verdade, é preenchido por água, tá? Por alguma forma de líquido. Assim que se formam os oceanos, a partir de movimentos divergentes. Se formam as montanhas, a partir de movimentos convergentes, que se formam a partir de movimentos transformantes. Nada muito específico, tá? A gente não tem uma estrutura tão imponente assim associada aos movimentos transformantes. Eles geralmente são chamados até de conservadores. Ele conserva mais ou menos o relevo que estava ali. Se tiver uma montanha, ela vai continuar, só vai estar em direções diferentes. Se tiver um rio, uma coisa, só vai mudar um pouco de direção, mas vai manter a estrutura geológica de uma forma geral, tá? Não vai mudar de forma absurda o relevo, tá? Então a gente tem três movimentos. Esses três movimentos eles vão acontecer em todo o planeta. Se a gente voltar aqui, ó, entre o, deixa eu pegar a caneta de outra cor, amarelo. Aqui na América do Sul a gente tem um movimento convergente aqui entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, que vai dar origem à Cordilheira dos Andes. Aqui a gente vai ter um movimento convergente que vai dar origem à Cordilheira do Himalaia. Aqui a gente vai ter um movimento transformante, que é onde está a falha de San Andreas, uma muito famosa no mundo, tá? A gente tem aqui ó, um movimento divergente que vai dar origem ao Oceano Atlântico, a gente vai chamar aqui ó, de dorsal mesoatlântica. Ela vai lá da Islândia, aqui ó, do Polo Norte, é praticamente o Polo Sul, atravessa o Oceano Atlântico inteiro. A gente chama de dorsal mesoatlântica, que começa a se formar aqui no Jurássico, tá? E tem uma formação mais avançada e mais madura no Cretáceo, até chegar na configuração que a gente tem hoje em dia. Bom, então a gente tem esses três movimentos. Agora, só para exemplificar esses três movimentos, então a gente tem aqui ó, no Oceano Atlântico, a gente consegue ver as rachaduras aqui no meio. Várias sequências de rachaduras de movimentos transformantes, tá? É a dorsal mesoatlântica, então aqui eu tenho movimento divergente, então D aqui de divergente. Aqui na Índia eu tenho dois movimentos associados, se a gente olhar do lado de cá é igual também, tá? Eu tenho a Índia, com a evolução do continente, ela veio e entrou por baixo, digamos assim, do sul da Ásia. Então, em um lugar a gente tem a formação do movimento convergente, tá? Que é aqui onde tem o Himalaia, a cordilheira mais alta do mundo, a gente tem o Everest. Então a gente tem aqui uma convergência, tá? E do lado associado a gente tem movimentos transformantes, que são um lateralmente em direção ao outro, tá? Então a gente tem esses movimentos aqui exemplificados no planeta, só para trazer como exemplo para vocês. Bom, e como é que se dá de fato a formação do relevo? E para a gente chegar a essas estruturas geológicas de montanhas, de planícies, planaltos, depressão, enfim, as estruturas que a gente conhece. A gente tem agentes endógenos e agentes exógenos. Agentes endógenos vão ser agentes formadores, que vão formar o relevo. Ou seja, eles vão dar forma principalmente ao relevo, tá? Então eles vão formar, estão ligados à dinâmica interna do planeta. Agentes endógenos, tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Os agentes exógenos vão ser os agentes deformadores, estão ligados a dinâmicas externas do planeta, principalmente atmosféricas, tá? Só atmosféricas? Não, mas principalmente atmosféricas. A gente tem temperismo, erosão e sedimentação como principais movimentos aqui. A gente vai ver cada um deles separados. Bom, os agentes internos, então os endógenos, a gente tem três movimentos: tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. Vamos primeiro olhar o tectonismo. Tectonismo é movimento tectônico, tá? Deixa eu tacar a caneta de cor. É movimento tectônico, tá? Então a gente tem dois tipos de movimento: orogênese e epirogênese. Orogênese é um movimento horizontal, tá? Eu vou ter uma placa em direção a outra aqui, ó. Movimento horizontal, e ele vai soerguir e vai gerar uma dobra, tá? Associada à criação de montanhas, tá? Que a gente está vendo no desenho aqui embaixo. Eu tenho uma setinha em direção a outra setinha, então eu vou ter um movimento horizontal, o movimento acontecendo horizontalmente, tá? Quando chegar a um limite de movimento, ele vai começar a dobrar essa rocha e vai formar uma montanha. Geralmente, Himalaia, Cordilheira dos Andes, são todas formadas assim, tá? Aqui a gente tem um exemplo de dobra na rocha, tá vendo que as camadas da rocha estão todas dobradas aqui, dobradas como? A partir desse movimento. É como se pegasse uma folha de papel mesmo e empurrasse uma coisa contra a outra, isso vai dobrar. Só uma coisa que eu esqueci de falar aqui, deixa eu voltar, que quando a gente tem esse movimento convergente acontecendo com uma placa na água e outra placa na terra, que a gente tem essa formação de vulcões aqui geralmente associados, que é o caso da Cordilheira dos Andes, que essa placa ela chega no magma, a gente tem o que a gente chama de subducção. Tá? A gente vai ter uma zona de subducção. Essa placa que vai entrar embaixo da outra, uma de água, ou seja, uma oceânica, e outra
continental, tá? Então uma vai entrar embaixo da outra, essa rocha que está descendo pela placa oceânica vai chegar no magma, vai fundir, vai voltar em forma de lava, tá? Isso é uma zona de subducção, a gente tem associação de vulcão nessa região. Aqui na região do Himalaia a gente não tem associação de vulcão, porque a gente não tem subducção. A rocha só dobra, tá? Só igual acontece nesse exemplo aqui. Eu só tenho a dobra, então não tem subducção, não tem formação de vulcões. Então aqui no Himalaia não tem vulcão. Aqui na América do Sul, nos Andes, eu tenho vulcão, tá? Porque eu tenho subducção, porque eu tenho uma placa de Nazca oceânica e a placa sul-americana continental. Bom, voltando então. Então isso é a orogênese, eu tenho movimento horizontal. É isso que a gente explicou ali do movimento convergente basicamente. Eu tenho a epirogênese, que é um movimento que é vertical, está associado a falhas, a formação de falhas, e a planaltos e depressões, vales. O que eu tenho? Eu tenho uma rocha e por algum motivo uma se rebaixa em relação à outra, quebra. Por exemplo, eu tenho um movimento distensivo, convergente. Eu estou puxando uma coisa em relação à outra. Quando eu puxo, vai criar um espaço, aquele espaço ali vai ficar rebaixado em relação aos outros, tá? Então eu vou ter a formação disso aqui, geralmente sequencial. Um planalto, um vale, ou uma depressão. Um planalto, uma depressão, um planalto, que a gente vai chamar de rocha no planalto e graben na depressão, mas são só nomes técnicos que a gente não precisa se preocupar tanto. Só que esse movimento ele vai acontecer verticalmente, tá? Eu vou ter alguma coisa que vai fazer isso se movimentar, tem várias formas de se movimentar, por exemplo, diferença de magma, de profundidade da crosta, mas tem vários outros, não vem ao caso. Mas é um movimento vertical, tá? Acontecer verticalmente vai gerar falhas, vai ficar quebrada a crosta. A gente chegar lá e olhar, vai ter essa formatação aqui, ó. Eu tenho essa camada que devia estar na direção dessa camada, só que alguma coisa fez uma levantar em relação à outra e quebrar. Então a gente tem o que a gente chama de falha geológica, tá bom? O rio Paraíba é um rio que corre dentro de uma falha muito grande. Ela vai do sul de São Paulo até quase em Campos, de onde ele deságua, tá? Ele está todo dentro de uma falha geológica dessa. De um lado a gente tem algumas montanhas, de outro a gente tem algumas outras montanhas, e o rio Paraíba correndo bem no meio de uma grande falha dessa, uma falha imensa. Tem falhas menores, tem falhas maiores, tá? Depende da escala, mas todas têm o mesmo processo de formação. Outro ponto é o vulcanismo. Então, no vulcanismo é aquele clássico de fato. A gente tem a solidificação do magma. O magma sai, solidifica. Quando ele solidifica, ele cria uma montanha, tá? Um exemplo é a criação dessas ilhas, tá? Que a gente vai chamar de hotspot em inglês, ou ponto quente em português. Eu tenho um lugar no oceano que fica ali jogando magma para cima o tempo todo. Tempo todo. Vai formando, solidificando até fazer uma montanha, essa montanha passar por cima do nível do mar e aí se formar uma ilha. Claro, tem a parte de baixo d'água e a parte que está acima d'água, que é a ilha. A crosta, lembra? Ela está se movimentando, porque os continentes continuam se movimentando até hoje, tá? Ela está se movimentando. Ela vai se movimentar a partir de um ponto que aquela montanha que já está formada vai sair da direção do ponto quente. Quando ela sair da direção do ponto quente, ela vai parar de crescer. E aí os agentes externos vão atuar nela, a gente vai falar dele já já. E eu vou continuar com aquele ponto quente atuando ali. Esse ponto quente continua atuando, vou formar uma outra montanha. E isso, com o passar de milhões de anos, eu vou ter várias montanhas sendo formadas, como eu tenho esse exemplo aqui dessa evolução desse ponto quente, tá bom? Então eu tenho aqui o momento 1, nova ilha, que andou um pouquinho para cá, ó. Formou a segunda ilha, depois a terceira ilha, depois a quarta, e todas as outras que estavam por cima d'água, algumas delas vão sendo decompostas, tá? E assim que se forma o Havaí, que a gente chama de arco de ilha. Tá vendo que o Havaí tem várias ilhas? Essas aqui, ó, todas embaixo d'água, são as mais antigas, já cresceram, passaram do ponto quente por causa da movimentação da crosta e foram erodidos até, intemperizado, erodidos até ficarem abaixo do nível do mar, então não são ilhas mais. E a gente tem essas ilhas aqui que estão ainda em evolução. Essas aqui já estão todas fora do hotspot, estão só passando por processo de erosão, intemperismo. Essa aqui, a principal ilha do Havaí, a maior, ainda está com vulcão ativo lá, tá? Simples assim. E a gente tem os abalos sísmicos que vão provocar basicamente falhas, tá? As falhas estão associadas principalmente a abalos sísmicos. Toda vez que eu tenho um abalo sísmico, eu tenho uma ruptura. Toda vez que teve um terremoto, quebrou, rompeu, fez um movimento em algum lugar na crosta. Tá? Então esse movimento, essa ruptura vai provocar essa movimentação. Essa movimentação vai mudar o relevo. Eu vou criar aqui, ó, nesse pedacinho aqui tenho uma falha, tá vendo que é bem parecido com a outra. Esse aqui rebaixou, esse aqui subiu, igual a falha que a gente está vendo aqui, ó. Um bloco subiu em relação ao outro que está rebaixado. Então vai provocar uma falha, isso consequentemente vai mudar o relevo. Imagina que eu tinha um rio que corria num sentido, teve uma falha, ele pode mudar a direção, ele vai ter uma queda d'água ali. Quando ele tem uma queda d'água, uma cachoeira, ele tem uma atividade erosiva maior. Isso com o passar dos anos vai mudando a natureza, tá? E a paisagem. Então todos esses que a gente viu, tectonismo,
que é dividido em orogênese e pirogênese. Vulcanismo e abalo sísmico são movimentos de agentes internos do planeta, estão associados à dinâmica interna do planeta, tá? E os agentes externos, a gente fala basicamente de um movimento, tá? A gente separa assim, mas eles acontecem de formas sucessivas. O conjunto desses agentes a gente vai chamar de agente interno, agente exógeno, tá? Que é intemperismo, erosão e sedimentação. Muita gente confunde intemperismo com erosão. Não é a mesma coisa. Eu vou explicar já para vocês. Mas vamos lá então. Eu tenho intemperismo. Essa rocha é intemperizada, depois ela é erodida. Vamos pensar numa montanha. Vou fazer um desenho de uma montanha aqui. Eu tenho uma montanha aqui. Isso aqui está sendo intemperizado, vai sendo desgastado com o passar do tempo. Para onde vai sedimento? Ele vai descer para um lugar mais baixo, que vai ser onde ele vai ser depositado e vai ser sedimentado. É um rio que a gente tem, que é um rio que começa o processo erosivo nele, e ele vai evoluindo até que a margem vai aumentando, vai sendo erodida, vai sendo depositado aqui, ó, tá vendo que aqui eu tinha uma rocha dura, com um pouquinho coisa na calha. Aqui eu já tenho uma deposição de sedimento maior, de areia no fundo do rio. Aqui também maior. E do lado, quando o rio transborda, claro, ele joga areia, argila, na margem que a gente chama de planície de inundação. Mas então a gente tem o intemperismo, que está atuando, que está quebrando essa rocha, a erosão, que está levando ela para um lugar mais baixo por gravidade, e a sedimentação, que é onde ela vai se depositar, porque está baixo, né? Se está baixo, vai se depositar, não tem como descer mais, não tem mais ação da gravidade dali para baixo. Depois que isso aqui em milhões de anos subir, se formar uma montanha sedimentar, ele vai passar por um novo processo erosivo, depositando num lugar cada vez mais baixo, tá? É um ciclo. Bom, intemperismo e erosão, qual a diferença que muita gente confunde? Intemperismo pode ser a quebra mecânica, quando a gente está falando fisicamente. É só quando eu pego a rocha e quebro ela em pedacinhos pequenininhos. É como se eu pegasse uma peça de Lego, tacasse aquela peça de Lego que está com várias peças coladas e aquelas peças se separassem, fossem uma para cada canto. E eu tenho intemperismo, formou rochas menores, tá? Pedacinhos menores de rocha, areia, argila, silt, são tamanhos de sedimentos, tá? E eu tenho esse intemperismo, um temperismo físico, só quebra as rochas. Eu tenho um temperismo químico, que vai retirar e transformar alguns elementos químicos daquela rocha. Vai tirar, vai oxidar o ferro, vai tirar o cálcio, colocar algum outro elemento químico, enfim, vai ter alguma relação química dentro daquela rocha ali, que vai fazer ela ficar mais fraca e, consequentemente, mais fácil de quebrar, mais friável. Eu vou conseguir quebrar essa rocha mais fácil, diminuindo, claro, o tamanho dos meus sedimentos, saindo de uma rocha grandona para vários pedacinhos de rocha pequenininho, que são muito mais fáceis de ser erodidos aí, no caso, que é a erosão, que é a movimentação esse transporte de sedimentos. Eu tenho uma pedra grandona, é difícil para a água carregar. Então o que acontece? A água batendo ali vai quebrando, até que fique num tamanho que é fácil para a água carregar, mais leve. A água vai levar isso para um lugar mais baixo, isso é erosão. O temperismo, então, é a quebra no lugar onde a rocha está, e a erosão é ser levado para um lugar, de um lugar para o outro. Eu trouxe esse exemplo aqui, que é o melhor exemplo para a gente dizer o que é intemperismo químico rapidinho aqui, que vai ser muito importante quando vocês estudarem solo. Pensa no café. Eu tenho lá a água clarinha e eu tenho pó de café embaixo. Essa água, quando ela passa pelo café, o que acontece com ela? Ela vai pelo pó de café, ela vai cair preta. Por que ela cai preta, escura? Porque ela tirou alguns nutrientes que estavam naquele café, tirou alguns elementos químicos que estavam naquele café, se diluíram na água e seguiram o curso junto com a água. Uma parte ficou preso lá no filtro do café e outra parte seguiu com a água. É exatamente assim que acontece no temperismo químico. Alguns elementos ficam presos ficam lá na rocha e não saem numa rocha, que vai ficar friável, consequentemente, e mais fácil de quebrar. Outros seguem com a água e vão ser carregados pelos rios até se depositar no mar, por exemplo, ou num lago, que são locais de sedimentação e deposição mais fortes, tá? Bom, gente, por hoje é isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.